Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e o Centro de Educação, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, Instituto Elimu, professor Kleber Maciel, e a Universidade de Minnesota, agradecem as presenças para a abertura da 5ª Conferência Mundial de Combate às Desigualdades Econômicas, Raciais e Étnicas, e para o 10º Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras. A realidade em diversas partes do mundo tem demonstrado como a pobreza, o subdesenvolvimento, a marginalização, a exclusão social e as disparidades econômicas permanecem intimamente associadas ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlata, objetivo da 5ª Conferência Mundial e do 10º Seminário Nacional é propor ampliar e reafirmar as iniciativas de combate às desigualdades no mundo. Sejam todos bem-vindos. Solicitamos a todos que, por respeito comum, coloquem os seus celulares no modo silencioso. Muito obrigada pela compreensão. A partir deste momento, pedimos especial atenção de todos para assistirmos à apresentação do vídeo institucional da Universidade Federal do Espírito Santo, produzido pela Superintendência de Cultura e Comunicação, que busca sintetizar a diversidade e a complexidade desta instituição federal de ensino superior. Fazer um amanhã melhor, oferecer novas oportunidades para todos, desenvolver o potencial humano e transformar a realidade ao nosso redor. Estes são os desejos que movem a Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES é uma instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, que atua em diversas áreas do conhecimento e contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Na sua prática cotidiana, integra e desenvolve conhecimento científico, tecnológico e artístico, articulando pesquisa, ensino e extensão. Comprometida com os valores de respeito à justiça e à igualdade social, a UFES oferece oportunidades de acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. E o seu maior orgulho são as conquistas alcançadas a cada dia por seus professores, técnicos e estudantes. Esta é uma história que começou em 1954, com a fusão de escolas e faculdades isoladas existentes no estado do Espírito Santo. Em 1961, a UFES foi federalizada. Sua trajetória tem sido marcada por planejamento, investimentos e muita dedicação. Hoje, a UFES é uma instituição presente na vida de muitas pessoas e mantém-se em franco crescimento, porque nela mora o sonho de muitos brasileiros, em especial dos capixabas. Seus 4 campi universitários estão localizados estrategicamente no estado do Espírito Santo. Na capital, Vitória, encontram-se Maruípe e Goiabeiras, onde funciona sua sede administrativa. No sul do estado, o campus de Alegre. E no norte, o de São Mateus. A UFES também está presente em inúmeros municípios do Espírito Santo por meio do ensino à distância. A universidade vem ampliando a oferta de vagas, diversificando e aumentando o número de cursos de graduação e pós-graduação. Em seus laboratórios, grupos de pesquisa e salas de aula, é construído o conhecimento que colabora decisivamente para o desenvolvimento econômico e social.
A UF sabe que o seu papel na sociedade vai além dos limites dos seus campi. Por isso, sua trajetória tem sido marcada pelas atividades de extensão, principalmente junto às comunidades mais carentes e pela celebração de parcerias com o setor produtivo e organizações da sociedade civil. Plenamente inserida no ambiente cultural do Estado, oferece equipamentos importantes como teatro, cinema, galerias de arte, planetário e a maior biblioteca do Estado. A UFES também presta serviços na área de saúde, por meio do Hospital Universitário. Políticas de inclusão social atraem para o ambiente acadêmico jovens antes sem acesso ao ensino superior. Por meio de programas de assistência e de incentivo à pesquisa, à extensão e ao ensino, a UFES fortalece suas atividades acadêmicas e promove uma formação sólida e global. É uma instituição que trabalha com a busca permanente de excelência para, mais do que tudo, formar cidadãos. A UFES é hoje uma instituição que se destaca nos cenários político, econômico e social, nacional e internacional. Os desafios do seu futuro serão sempre iluminados pelas lições do seu passado e pela certeza de que o conhecimento e a educação formam um caminho seguro para uma sociedade mais justa e feliz. Sob a coordenação da professora Kilsan de Oliveira, agradecemos a brilhante apresentação cultural do Grupo de Estudos e Pesquisa ERE-ECOA, Educação das Relações Étnico-Raciais, Estudos sobre Corporeidade, Oralidade e Ancestralidade. Convidamos para compor a mesa de abertura o magnífico reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Reinaldo Sentor Ducati. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, professora Joana Angélica Guimarães da Luz. Convidamos também o excelentíssimo presidente-geral da 5ª Conferência Mundial Road Weekends, Relações Humanas e Justiça, Escola da Universidade de Minnesota, Estados Unidos, professor Samuel Myers, Jr. Convidamos o excelentíssimo prefeito do município de Cariacica, Espírito Santo, senhor Geraldo Luzia de Oliveira, Jr. Convidamos também a excelentíssima juíza Ladjune Thomas Lange, representando o Instituto Internacional de Liderança de Minneapolis, Estados Unidos. Representando a diretora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, convidamos a coordenadora do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, professora Elisa Ferreira Bartolozzi. Convidamos a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da comissão organizadora da 5ª Conferência Mundial e do 10º Seminário Nacional, a professora Patrícia Gomes Gulfino de Andrade. Convidamos a coordenadora nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombola e coordenadora estadual das comunidades quilombolas do Estado do Espírito Santo, senhora Cátia dos Santos Penha. Convidamos o presidente do Instituto Elimu, professor Klebe Maciel, senhor Gilberto Batista Campos.
Convidamos também o superintendente do Santander Universidade, senhor Luiz Otávio dos Reis. Representando aqui o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, o senhor Hildebrando Paranhos, convidamos o diretor da Secretaria de Combate ao Racismo do Sindiupes, Quilombola Comunidade Alto Iguapé de Guarapari, senhor Adriano Albertino da Vitória. Convidamos também para compor a nossa mesa de honra o cacique da aldeia Palmeiras, da cidade de Aracruz, do Espírito Santo, o senhor Nelson Carvalho. Registramos e agradecemos as presenças dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação, pesquisadores e estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Registramos e agradecemos ainda as presenças de autoridades federais, estaduais e municipais. Registramos e agradecemos também as presenças dos participantes, convidados e palestrantes nacionais e internacionais. Para o seu pronunciamento de abertura, passamos a palavra à coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES e presidente da comissão organizadora da 5ª Conferência Mundial e 10º Seminário Nacional, professora Patrícia Rufino. Boa noite a todos e todas. É um prazer receber todos e todas aqui nesta noite. Eu preparei um discurso, viu, gente? Mas em termos do que tudo que nós temos que fazer hoje e todos os ganhos que nós temos essa noite, eu vou abolir o discurso e agradecer imensamente por vocês estarem nos apoiando nessa atividade na Universidade Federal do Espírito Santo. A todos vocês, muito obrigada. E é na presença de todos vocês que estão aqui que eu cumprimento, né, na fala do professor Reinaldo, do Dr. Myers, né, todos os presentes, e agradeço pela força que todos trouxeram para esse evento. Falar de desigualdade e combater as desigualdades começa em cada um de nós. Nós buscamos a reparação para essas diferenças. Nós estamos juntos nesse coletivo. E é essa imagem, é esse desejo, é esse sentimento que toda a equipe do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros traz para vocês essa noite. Eu aqui sou uma mera representante desse processo. Assumimos juntos, no coletivo muito amplo, que envolveu o Estado do Espírito Santo, que envolveu várias instituições, vários grupos dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento indígena, do movimento quilombola, vários setores nossos. Agradecemos imensamente a todos os funcionários dessa universidade que fizeram com que eu pudesse caminhar com o processo debaixo do braço, de sala em sala, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Foi muito difícil nós conseguirmos chegar onde nós chegamos, mas nós agradecemos a cada um de vocês, aos cursos de pós-graduação, a todos os professores do NEAB, a um coletivo que nós estamos construindo nessa universidade. Essa universidade está sendo preta. Essa universidade está construindo uma nova realidade. Vocês podem até questionar, por que o Santander está aqui? Porque o Santander Universidade tem que abrir também as portas para a juventude preta que está entrando nessa universidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos de investimento para a nossa universidade. Nós precisamos construir uma universidade diferente, uma universidade mais igual. Para vocês todos, boa noite. Um excelente evento. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao presidente do Instituto Elimu, professor Kleber Maciel, o senhor Gilberto Batista Campos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu estou muito gripado, vou tentar falar sem tossir. Então, vou ler um texto aqui que eu preparei, que é o seguinte. Primeiro, assim, eu queria fazer duas homenagens aqui para duas mulheres que foram protagonistas e responsáveis
pela realização desta conferência. A primeira mulher, queria parabenizar a doutora Patrícia pelo empenho que ela teve. A gente sabe que a caminhada foi dura, mas agora a gente está vendo que está sendo compensatório. A outra pessoa, outra mulher negra que eu queria também homenagear é a doutora Antônia. Cadê a doutora Antônia? Está aqui, queria pedir uma salva de palmas para a doutora Antônia. Doutora Antônia é uma capixaba que mora muitos anos nos Estados Unidos e ela teve sempre o desejo de estabelecer uma relação entre os movimentos negros do Brasil e os movimentos negros dos Estados Unidos. Doutora Antônia, muito obrigado em nome do Elimu. É uma honra ter a senhora aqui neste plenário, fazendo valer a nossa condição de mulher, a sua condição de mulher negra e capixaba. Muito obrigado mesmo. Ela é lá do Romão, hein, gente? Bom, eu só queria pontuar algumas coisas. Primeiro é ressaltar que esta conferência ela acontece na década da afrodescendência, que foi instituído pela ONU, que vai de 2014 a 2024. Desde o início eu tenho falado que talvez esse seja o único evento internacional que vai tratar deste tema durante a década da afrodescendência. Então, esse evento, ele é muito importante porque coloca na centralidade do debate o combate ao racismo em escala mundial e também todas as tolerâncias e as odiosfobias ou os ódios-fobias que a gente vive hoje. Portanto, é muito relevante a realização deste evento. E, com efeito, ele passa a ser a referência na luta antirracista e na produção de políticas públicas, tais como foi em Dubai, em 2001, cujo documento final foram vários países signatários deste documento, e, a partir daí, se desenvolveu um amplo programa de ações afirmativas em governos, estabelecimentos institucionais, a UFES, entre outros. Então, este evento, ele passa a ser a referência, porque nós precisamos fazer uma revisão de Durban. Nós precisamos rever o quanto que as ações afirmativas, a partir de então, elas produziram efeitos positivos para a população negra. E também a gente se localizar, que essa conferência, ela se realiza no momento de muito ódio pelo mundo, principalmente em relação às populações negras. E quando eu falo não só racismo, mas principalmente a gente vê os nossos irmãos que saem de África e vão para a Europa e eles são recebidos daquela forma. Ou seja, se hoje os africanos estão lá na Europa, porque um dia os europeus estiveram em África. E para terminar, gente, eu queria dizer para vocês que no final deste evento, na plenária do Movimento Negro, nós vamos debater, discutir e aprovar a Carta de Vitória, onde a gente faz uma análise da conjuntura, principalmente essa conjuntura que está assolando o Brasil, que nós do Brasil sabemos o quanto que está sendo difícil a gente passar por essa trajetória, por esse debate político e por essas eleições. Que Orum nos proteja. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à excelentíssima juíza Ladiune Thomas Lange, representando o Instituto Internacional de Liderança, Minneapolis, Estados Unidos. Good evening. As a member of the Wilkins Forum and president of the International Leadership Institute, I want to give a special thanks to Dr. Antonia Apollonero Wilcoxon. Will you please stand? Our institute believes that people should lead their own change. And Antonia, as a Brazilian, had the vision
for this conference and a dialogue on transformation in Vitória and the state. We believe that without a vision, the people perish. So we are glad to be here, and we wanted to affirm Gilberto's statement about the UN decade. And in 2001, led by Dr. Myers, the Wilkins Forum was at the United Nations in Durban, South Africa, advocating for the recognition of the rights and opportunities for people of African descent. We successfully got the UN to agree that the transatlantic slave trade, which impacts all of us, was a crime against humanity. The UN passed that resolution. We want to be able, during this conference, to talk about various aspects, information, and data about racism, economic inequality, and other forms of discrimination. And we look forward to talking and listening to all of you during this conference, and then taking steps that you desire to take after the conference. Thank you. Acreditamos que as pessoas devam viver suas próprias mudanças. Acreditamos que oportunidades devam ser oferecidas àqueles que sofreram de acordo com os tratados, com toda a escravidão e com o seu legado. Queremos, durante esta conferência, abordar as diferentes formas de discriminação, ouvi-los e compreender as formas de ação. Isso foi o que eu consegui pegar, pessoal. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo presidente-geral da 5ª Conferência Mundial, Rory Wilkins, Relações Humanas e Justiça, Escola da Universidade de Minnesota, Estados Unidos, professor Samuel Myers, Jr. Welcome to the 5th World Conference on Remedies to Racial and Ethnic Economic Inequality. I'd like to emphasize one word in the title of our conference. It's remedies. Remedies means solutions. So although we'll be spending the next 3 days in research and scholarship, as well as fraternal activities, our goal at the end of this conference is to produce remedies, solutions to racial and ethnic economic inequality. O principal objetivo ao final dessas conferências é produzir resultados, trazer números para trabalhar com as desigualdades econômicas e sociais. Queremos ouvi-los, queremos compartilhar ideias e que seja uma boa conferência para todos nós. Passamos a palavra agora à magnífica reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, professora Joana Angélica Guimarães da Luz. Boa noite a todos. Para mim é uma enorme honra estar aqui nessa conferência. Eu gostaria de agradecer muitíssimo à Universidade Federal do Espírito Santo, na pessoa do professor Reinaldo, reitor da universidade, da professora Patrícia, que foi uma das organizadoras da conferência, e para mim é motivo de extrema alegria estar presente nesse momento. Eu considero uma conferência dessa natureza extremamente importante. Acho que é um momento de nós nos confraternizarmos, nos discutirmos, nos fortalecermos e trazer ideias, sugestões e um trabalho que não termina aqui com a conferência, mas que inicia, né, a cada conferência dessa ele se reinicia. O mais importante do que a conferência é de extrema importância, como eu já falei, mas mais importante que ela é o que nós faremos ao sair daqui.
E eu creio que é nesse espírito que essa conferência tem que andar. As palavras do Dr. Myers, que coloca que a gente deve buscar soluções, buscar ideias, e principalmente eu acho que o fortalecimento, nosso fortalecimento enquanto raça, enquanto etnia, enquanto pessoas excluídas, né? Estou falando não nós que estamos aqui, porque nós que estamos aqui representamos aqueles que conseguiram sair do fundo do poço e botar a cabeça para fora e respirar. Somos nós essas pessoas, e ao fazer isso nós damos aos demais que estão lá fora, que não conseguem sair desse lugar, a oportunidade de poder também um dia estar aqui, como nós estamos nesse momento. E eu acredito que o trabalho que nós faremos a partir dessa conferência, a partir das discussões que nós travamos, não só nessa conferência, mas em diversos eventos, em diversas situações em que nós estamos, nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços de compartilhamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de luta, é isso que deve ser levado a partir daqui. Eu acho que a conferência é muito importante, eu repito, é um momento de fortalecimento. Essas apresentações que nós vimos aqui há pouco nos trazem um soco no estômago, na boca do estômago, mostrando para a gente a realidade nua e crua, e é nessa realidade que a gente tem que se inspirar para que a gente possa sair daqui mais fortalecidos. E a partir do momento em que nós vimos e ouvimos pessoas que se debruçam sobre essa temática, trabalhar e trazer ideias e trazer sugestões e estudos e pensamentos a respeito dessa temática, eu acho que nós nos fortalecemos todos e saímos daqui reafirmando a necessidade de que a luta não deve parar e que nós só estamos apenas começando, apesar dos muitos e muitos anos de trabalho que nós já temos, mas ainda estamos muito longe de conseguir, de estar no patamar que nós desejamos, que é um mundo de igualdade, justiça social, em que todos nós tenhamos oportunidades iguais e que todas as pessoas sejam vistas como seres humanos e não apenas qualificadas em relação ao seu credo, sua raça, sua cor e sua opção sexual. Então é isso que nós precisamos para esse mundo e é isso que nós devemos levar dessa conferência. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao magnífico reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Reinaldo Santo Ducati. Boa noite. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos ao Brasil, sejam bem-vindos ao Estado do Espírito Santo, sejam bem-vindos à Vitória, capital do nosso estado, sejam bem-vindos à Universidade Federal do Espírito Santo. Eu quero saudar a magnífica reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, minha querida amiga, Joana Guimarães, ao excelentíssimo presidente-geral da 5ª Conferência Mundial, Relações Humanas e Justiça, Escola Universidade de Minnesota, Estados Unidos, professor Samuel Myers, ao excelentíssimo prefeito de Cariacica, Juninho, a excelentíssima juíza Lajune Tomás Lange, representando o Instituto Internacional de Liderança Minneapolis, dos Estados Unidos, a nossa coordenadora do programa de pesquisa e pós-graduação em educação, a professora Elisa, a coordenadora do nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e também coordenadora da comissão organizadora da 5ª Conferência Mundial, a coordenadora nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas, coordenadora estadual das comunidades quilombolas do Estado do Espírito Santo, senhora Cátia dos Santos Penha, o presidente do Instituto Elemu, professor Kleber Maciel, meu companheiro de lutas de muitas e muitas décadas, Gilbertinho, ao diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, diretor da Secretaria de Combate a Racismo do Sindiup, senhor Adriano Albertino da Vitória.
quero dizer que esse momento é de extrema importância, não só para a nossa universidade, mas para todos aqueles que representam instituições e movimentos que, nesse momento, têm a oportunidade de refletir sobre o estágio de evolução da raça humana. Nós já passamos por vários processos de evolução civilizatória e ainda temos que conviver com discriminações sociais, econômicas, políticas, religiosas, étnicos, raciais, de gênero. Isso é inconcebível no mundo que se pretende pensar, analisar, progredir e oferecer oportunidades, não só para aqueles como nós, da raça humana, mas todos os seres que habitam esse planeta. É importante ressaltar que devemos, sim, pensar esse momento, discutir todas as questões que atravessam os vários países do mundo e principalmente do nosso país. Vivemos uma conjuntura de extrema intolerância que promove o afastamento em vez de aproximar-se numa relação de fraternidade, a única possibilidade concreta e real de avançar e permitir que o mundo de hoje seja melhor para os nossos filhos e os nossos netos que ainda virão e que habitarão esse planeta. É importante essa reflexão, é importante que daqui saia as possibilidades de encaminhamentos, de sugestões para que aqueles que façam as gestões públicas possam transformá-las em políticas de inclusão e que combatam efetivamente a discriminação. E que construamos um mundo em que a fraternidade seja a utopia que devemos pensar, almejar e construir nesse momento. Muito obrigado a todos vocês que estarão contribuindo e construindo um futuro melhor. Agradecemos às autoridades que nos prestigiaram compondo a mesa de abertura e convidamos para que ocupem os seus lugares nesse auditório. A partir de agora, passamos os trabalhos para a professora Patrícia Rufino, que irá apresentar e convidar o nosso palestrante da noite. Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo, agradecemos mais uma vez as presenças. Tenha um excelente evento. Boa noite. Obrigada. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário João Galberto,
à Secretaria de Direitos Humanos, na pessoa do secretário Leonardo Ogione Cavalcante, aos povos e comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, aos órgãos e instituições municipais. Agradeço na presença do prefeito Juninho, que representa a população negra em um cargo de dirigente eletivo, a AMUNES, Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a secretária Nara Borgo, que tão gentilmente nos atendeu na Prefeitura de Vitória, as instituições privadas, os senhores Cláudio Tavares e Luiz Otávio, do Santander Universidade, por não acreditarem nas iniciativas que devem ser feitas como parte da vida dos universitários. Gostaria de chamar à mesa o doutor Édio Silva Júnior, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre pela mesma instituição desde 2000. Atualmente, diretor executivo no Centro de Estudos de Relações, atuando principalmente nos seguintes temas: liberdade, crença, direito internacional, ações afirmativas, racismo, educação igualitária, entre outros. Com vocês, a palavra do Dr. Édio Silva Júnior. Púlpito à vontade. Muito obrigada. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero primeiro dizer da minha honra, extrema honra, em ser convidado para proferir a conferência de abertura deste evento. E até dizia a nossa querida professora Patrícia Rufino, que identifiquei ela tão sóbria, tão serena, tão lúcida, mas identifiquei ali uma leve tendência à insanidade ao me convidar para fazer a conferência de abertura, porque, com certeza, me ouvem quadros técnicos, intelectuais, políticos com muito mais qualidades do que eu para proferir essa conferência de abertura. De maneira alguma. Não estou insana, com certeza. E uma conferência que reúne delegações da Oceania, da Ásia, das Américas, de África, da Europa, que reúne alguns dos melhores quadros técnicos, intelectuais do movimento negro brasileiro, de maneira que eu me sinto especialmente honrado pela tarefa desafiadora de encaminhar uma breve saudação, até porque já o adiantado da hora os desonerou da intervenção que eu havia preparado inicialmente, que certamente seria cansativa, exaustiva, e eu vou, com alguns minutos apenas, tentar chamar a atenção, a meu juízo, para alguns tópicos que têm a ver com o objeto principal desta conferência, que é precisamente o enfrentamento das desigualdades. E eu gostaria de iniciar realçando uma verdadeira revolução que, a meu juízo, ocorreu no Brasil nos últimos 40 anos, e é uma revolução que eu identifico os sinais dessa revolução em vários quadrantes do cotidiano. Quando eu ando pelas ruas das capitais e vejo os nossos jovens negros, as nossas jovens negras, com uma altivez, com uma segurança pessoal, e isto foi dito hoje aqui por uma jovem na performance, quando eu vejo as nossas jovens negras lidando de maneira tão bonita, tão altiva com o seu próprio corpo, com a sua beleza, quando eu identifico na publicidade do Banco do Brasil, num produto de crédito, o agrobusiness, e a propaganda projeta um jovem negro trajado de fazendeiro, com um rebanho de gado atrás, quer dizer, financiado pelo Banco do Brasil, quando eu percebo que
o candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, que sempre foi rechaçado pelas classes C, D e E, hoje está colado numa mulher negra, a Cidinha, que não vai ser eleita senadora por São Paulo, mas está entre as mais bem colocadas para o Senado de São Paulo. Vejam que interessante, a política, a atividade política que anda absolutamente tão mal vista pela sociedade brasileira, o sujeito, a fórmula que ele arruma para tentar se tornar palatável para o eleitorado é colar a imagem dele a uma mulher negra, quer dizer, somos nós, os pretos, limpando a política, digamos assim, tornando popular uma figura que é impopular e talvez respondendo pelo fato de que ele hoje está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. O que eu quero chamar a atenção, portanto? Eu quero chamar a atenção para o fato de que, no plano ideológico, no plano do imaginário social, no plano da representação do negro na sociedade brasileira, houve uma mudança absolutamente significativa. Mas não é só. No plano institucional, também, das políticas que foram implementadas ao longo dos últimos anos, das cotas no acesso à educação superior, de diferentes iniciativas que foram tomadas em diferentes áreas, na área de saúde, na área de educação, na área da habitação, na área do empreendedorismo. Houve mudanças no plano simbólico e houve mudanças no plano material. Atualmente, milhares de jovens negros, graças precisamente às políticas de ação afirmativa, ingressam no mercado de trabalho e alguns já estão se destacando nas suas áreas. A política de ação afirmativa é tão recente, nós já temos médicos, arquitetos, engenheiros se destacando nas suas áreas em tão pouco tempo que essa legião de jovens que ingressam para as universidades teve em termos de acesso e em termos de desempenho. Eu começo, portanto, reforçando o que nós fizemos de positivo no último período. E eu digo nós, porque nós tivemos governos que compreenderam a gravidade da temática racial e que se dispuseram a impulsionar a luta contra o racismo, mas essa agenda, a agenda de políticas de igualdade racial no Brasil, é uma agenda do movimento negro. Não é uma agenda de governos, não é uma agenda de partidos, e aqui eu quero ressaltar, talvez o fato... Desculpa, professor, aqui eu vou acabar tombando. Nós, advogados, sofremos de algumas doenças congênitas, já nascemos com elas. Uma delas é quando nós começamos a falar, nós nos entusiasmamos com a própria fala. Nós achamos que estamos indo muito bem, achamos que estamos abafando. Nos casos mais graves, que o sujeito está segurando o microfone, ele tira o microfone para se auto-aplaudir, e aí acaba importunando as pessoas. Talvez o caso mais emblemático que nós podemos adotar para pensar o que significa o protagonismo negro esteja na área de educação. Caiodê, meu filho, que está se preparando para entrar no Ministério Público, tinha 3 meses quando o Movimento Negro realizou a Convenção Nacional do Negro e a Constituinte, em setembro de 1986. Naquela oportunidade, o Movimento Negro encaminhou à Assembleia Nacional Constituinte um conjunto de reivindicações. Naquela época eu tinha metade do meu peso e tinha cabelo. Dentre essas reivindicações, o Movimento Negro pleiteava a criminalização do racismo, uma série de outras reivindicações e que o ensino da história levasse em consideração, a disciplina da história, que a formulação inicial era essa, a disciplina da história levasse em consideração a história da população e da cultura negra brasileira.
isto ingressou no texto original da Constituição de 5 de outubro de 1988. Está lá no artigo 242, parágrafo 1º da Constituição de 88. E levou 15 anos para ser regulamentado, que foi uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula. Nós, no afã de enaltecermos o governo Lula, apagamos o protagonismo negro. Mas nós não cometemos só este equívoco. Nós destacamos esse tema da LDB. A ministra Nilma Lino Gomes, que está aqui, já está exausta de me ouvir falando sobre isso. Ao invés de nós conectarmos o tema da educação para a igualdade racial à gestão da educação, e dizer que no Brasil, em que se implica essa rica geografia de identidades culturais, uma educação que não trabalhe com a diversidade, a educação sem qualidade, nós transformamos esse assunto num assunto de preto e de índio. Nós descolamos esse tema da LDB. É óbvio que há uma oposição, e aqui eu quero dizer, um dos desafios da luta contra o racismo religioso no Brasil é precisamente desalojar um fenômeno que cada vez mais cresce, que é o fenômeno da apropriação dos espaços públicos por confissões religiosas neopentecostais. O professor acha que a escola é dele, a diretora da escola acha que a escola é dela. Houve um caso emblemático no Rio de Janeiro, que um paramédico, vocês imaginam, um paramédico que vai prestar socorro a uma pessoa na rua, identificou que ela pertencia à macumba e disse: esse eu não atendo. A pessoa estava agonizando, é um servidor público pago com o nosso dinheiro. Disse: esse eu não vou atender porque é do diabo. E possivelmente foi para o pastor dele se gabar do fato de que aquele dia ele teria contribuído para enfraquecer o demônio. Nós vivemos neste campo, portanto, uma apropriação indevida do espaço público por interesses privados. E isso se reflete também na escola. Mas nós precisamos reconhecer que há dois equívocos aqui do movimento negro. O primeiro equívoco foi apagar o protagonismo, porque o preço de apagar o protagonismo foi que essa agenda, construída a duras penas por muitos militantes da minha geração, que enlouqueceram, que morreram, que descuidaram dos seus filhos para cuidar do povo preto, essa agenda hoje, ao invés de estar identificada com o movimento negro, está identificada com o partido e está identificada com o governo. Nós temos a obrigação moral, e aqui eu quero dizer que fui um dos poucos advogados que escreveu o artigo para dizer que o impeachment da Dilma era uma aplicação seletiva da lei do impeachment, e que nós, pretos, sabemos perfeitamente bem como é aflitivo a lei penal ser aplicada seletivamente só aos jovens negros. Mas, por maior que seja o dever que nós tenhamos que ter de enaltecer os governos populares que apoiaram a luta contra o racismo, nós não podemos abrir mão do protagonismo negro, da luta do povo preto, que nasceu muito antes que esses partidos nasceram. E mais, quando alguns desses partidos nasceram criticando o movimento negro para dizer que a gente estava dividindo a classe trabalhadora. Depois aprenderam que, na verdade, a luta contra o racismo, no caso brasileiro, há poucas lutas mais geneticamente revolucionárias do que a luta contra o racismo. Você pode ter um sindicalista no poder e, quando ele sai, nós vemos que o poder continuou tal e qual. Mas o dia que o povo preto no Brasil assumiu o poder, esse país nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Nós precisamos, portanto, ampliar, eu diria, a nossa atenção
sobre dois aspectos. Primeiro, a autonomia de pensamento e autonomia política. Vejam que paradoxo. Nós operamos transformações absolutamente significativas na sociedade brasileira. Nós operamos transformações no campo ideológico, nós operamos transformações na forma como o negro e a mulher negra se veem, nós operamos transformações na representação do negro no imaginário social, nós instituímos cotas nas universidades. O movimento negro tem uma ampla folha de serviços prestados à democracia brasileira. Entretanto, o movimento negro não conseguiu se constituir como força política. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível que um movimento social que tem a pujança que nós temos não consiga se constituir como força política. Tem alguma coisa errada aí. E quando eu digo isso, eu não digo isso no sentido da recriminação barata e gratuita. Eu digo isso porque talvez o momento seja o momento de ajustar rumo. Leonor, pai Adailton, talvez seja o momento de ajustarmos rumos. Como é que, com todas as conquistas que nós obtivemos, possivelmente esse ano nós não vamos eleger um deputado federal? E aqui também tem um outro aspecto que vale a pena. O presidente Obama chegou à presidência da República por uma série de condições históricas e políticas, mas chegou à presidência da República porque ele se viu na presidência da República. Mesmo nos governos populares, preto ocupou Ministério de Transporte, Ministério da Cultura e Ministério de Preto. Quando o Temer assumiu, um jornalista um dia me ligou. Estão querendo, alguém está cogitando do senhor assumir a CEPIR. Eu respondi para o jornalista e está publicado no Globo. Se o presidente Temer me convidar para ser ministro da Fazenda, ministro da Saúde ou ministro das Relações Exteriores, eu vou pedir um tempo para ele para pensar e depois eu vou me recusar, porque eu não vou compactuar com um governo como esse. Mas por que preto só é lembrado para Ministério de Preto, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura? Os NEABs são um instrumento fundamental da nossa luta, mas nós precisamos disputar a sociedade brasileira para o progresso da ciência. Se nós não nos vermos no centro do poder, ninguém vai nos ver no centro do poder. Um povo que construiu esse país tem que estar no centro do poder. No centro do poder. Não é como eu vi, eu tenho certeza que é caso minoritário, mas eu vi um caso de um NEAB que está instalado atrás do restaurante da universidade. Na hora da refeição, não dá para fazer pesquisa sobre preto ali, porque a temperatura vai a 40 graus na sombra. Não é razoável. Então, nós temos que lutar para estarmos no lugar que merecemos. O povo que construiu esse país, do ponto de vista material, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético, do ponto de vista do patrimônio cultural que esse país tem, é um povo que merece estar no centro do poder. Então, a segunda palavra é ousadia. Essa geração que está vindo, lidando de outra maneira com o seu corpo, com sua beleza, com a sua autoestima, nós temos que dizer para eles, tem que começar a fazer concurso para juiz federal, para procurador da República, para delegado federal, tem que estar em todos os espaços de poder. E por que não? Por que não? A pergunta é, por que não? Por que nós temos que estar reivindicando sempre um lugarzinho ali? Vamos ajeitar o pretinho em algum lugar? Não, nós não queremos mais puxadinho. O puxadinho pode até ter sido útil como um espaço de luta num determinado momento histórico. Agora, nós não queremos mais puxadinho. Agora, como diz a Vai-Vai no Carnaval de 2019, o povo preto quer o poder. É isso que nós queremos.
Eu finalizo dizendo o seguinte. Quanto tempo eu estou falando, professor Patrício? Porque eu também sofro daquele problema dos advogados. Aliás, eu tenho um outro critério também para saber quando eu devo parar. Sabe que eu lecionei durante muitos anos, Babá Sidney de Xangô, que nos honra com a sua presença aqui. Quando eu lecionava, eu tinha 2 critérios para parar. Um é quando alguns alunos começavam a cochilar. Eu achava que estava na hora de parar. O outro é quando alguns alunos roncavam na minha aula. Eu ficava depressivo, fazia juras que não voltaria mais para o magistério. Houve casos de crise em que eu até comecei a tomar antidepressivo. E, no começo da minha fala, eu vi alguns cochilando, estou vendo alguns tendendo ao ronco. Não quero passar por uma crise depressiva numa noite tão bonita. Mas eu não posso deixar de concluir falando um pouco sobre a luta da macumba. Sobre a luta da macumba. E tem sido tão interessante uma série de experiências que a gente tem vivido, e aqui eu vejo a presença de tantos sacerdotes e sacerdotisas que têm um histórico de luta, de resistência contra a opressão. Na verdade, eu sempre digo o seguinte: o cara ser macumbeiro no Brasil, por si só, é um ato de resistência. Porque você... É tão fácil você pegar um livro, colocar um terninho e sair por aí, porque ninguém vai falar, não, esse cara é legal, esse cara é legal. Agora, você botar branco e ir para a rua, meu irmão, é impressionante. É um ato de resistência. Ser preto no Brasil e ser macumbeiro. E, aliás, até tem uma turma que diz assim, por que tem tanto preto em neopentecostal? Eu falo, o cara já é preto. E você quer pedir para ele ser macumbeiro também? Quer dizer, é uma carga muito pesada. É uma carga muito pesada. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu ouvia muitas pessoas dizendo, porque a macumba é desunida, porque o povo de santo não sei o que, a macumba não sei o que e tal. Olha, a gente tem dado demonstrações tão bonitas de unidade na ação. E está aqui o Roger Cipó, um jovem talentoso, competente, que está fazendo a exposição de fotografia dele, que foi um dos organizadores da marcha que levou 8.000 pessoas, meu pai Adailton, a São Paulo no dia anterior ao julgamento do Supremo. 8.000 pessoas. E eles organizaram tudo pela internet ali em 3 ou 4 dias, professora Patrícia Rufino. E foram em várias cidades brasileiras. Então, o que está me parecendo? Na verdade, não é um problema de desunião. Na verdade, é o problema de você ter uma pauta, uma agenda positiva, que o sujeito veja naquilo um chamado para alguma coisa concreta, substantiva, porque ficar discutindo se eu acendo vela com isqueiro ou com fósforo, realmente pode ter uma importância doutrinária. Como eu sou um neófito, eu até posso falar isso com tranquilidade, pode ter uma importância doutrinária extrema, mas isso, nós vivemos problemas concretos. E a agenda que nós temos que construir é uma agenda de ações concretas. E eu estou vendo o povo de santo, o povo de axé, cada vez mais se mobilizando. E estou tendo até Kiss Xangô, professora Patrícia Rufino. E eu me lembro da sua presença na plenária nacional do povo de axé na Bahia, ainda com o sonho desse evento. Por isso fiquei tão emocionado quando lhe vi, junto com as meninas, participando proativamente, não só como intelectual, mas como uma ativista. O povo de axé tem dado demonstrações tão bonitas de capacidade de transformação, de resistência, que eu penso que nós vamos precisar abrir um capítulo para falar sobre isso. Primeiro,
Nós precisamos avisar o movimento negro que o povo de Axé já entendeu, uma parte do movimento negro ainda não entendeu, mas o povo de Axé já entendeu que a luta contra a intolerância religiosa é parte indistinta da luta contra o racismo. Porque a intolerância não ataca ateu, a intolerância não ataca muçulmano, a intolerância não ataca judeu, a intolerância ataca a macumba. Porque é uma religião que hoje, no estado de São Paulo, tem, e no Sudeste tem, 60% de brancos, mas é uma religião associada a preto. Eu dizia a um casal do Espírito Santo que está aqui há pouco, tem um setor do candomblé que fica hostilizando a macumba. Eu sou contra isso aí, tenho batido nisso e vou começar a bater mais forte. Por quê? Porque o que define a macumba, a umbanda, não é o traço do cristianismo nem do kardecismo. O que define a umbanda é o vínculo dela com o preto. E o branco da umbanda é tratado como preto. Porque lembrem-se que na África do Sul, um preto que fosse contra o apartheid tinha um tratamento. Um branco que apoiasse a luta de preto, o tratamento era muito pior, porque ele é um traidor. Então nós precisamos estreitar esses laços. Eu até tenho pensado em lançar uma campanha. É todo mundo macumbeiro. Quer dizer, a ideia é o seguinte: se você dá santo e você não é neopentecostal, você não é pentecostal, você não é carismático, você não é sufista, que é aquele segmento islâmico que tem transe, meu filho, você é macumbeiro. E acho que a gente devia mandar uma carta também. Agora eu estou invocado com esse negócio de carta. Depois daquela carta para o Vaticano, eu fiquei invocado com esse negócio de carta. Eu estou com ideia fixa com o negócio de carta. Mandar uma carta para uns segmentos aí que ficam querendo imitar a capoeira, que vestem branco, usa sal grosso, não sei o que e tal. Fala, filho, vem para cá você também, nós vamos tratar você com carinho aqui. Seu lugar é aqui, filho. Nós vamos tratar você com carinho aqui. E você vai sair desse trauma que você tem. Porque você se sente tão atraído por nós, né? Mas você acha que vai machucar. Não vai machucar. Nós vamos tratar você com carinho. Vamos tratar você com carinho, não é? Então, às vezes nem eu mesmo me aguento, não é? Quer dizer... Mas eu entendo que a macumba já entendeu, mas uma parte do movimento negro não entendeu o quanto as religiões afro-brasileiras são potencial, uma potência. É só lembrar que no estado do Rio Grande do Sul tem estimadamente 80 mil terreiros. Imagina, um dos estados mais brancos do Brasil, para ver a pujança, a vitalidade da cultura negra, para ver o vigor da cultura negra. Eu até esses dias estive lá e disse, a Roma negra é a Bahia. Não tem como, quem sou eu para querer mexer nesse título. Mas o Vaticano da Macumba é o Rio Grande do Sul, porque no último recenseamento teve mais gaúchos se identificando com a Macumba do que baiano. É só pegar o recenseamento. É só pegar o recenseamento. Para a gente ver a vitalidade, o vigor, a pujança da cultura negra. Eu quero agora mesmo finalizar, me restam ali 8 minutos, mas penso que pelo adiantado da hora e pela riqueza dessa abertura, pelo respeito às pessoas que estão aqui até agora, tão bonito ver esse plenário cheio, tantos jovens, não é? Tanta gente que eu que tenho 40 anos de militância não conheço, e que bom, significa que está havendo renovação, não é? Significa que a fila está andando, significa que a luta vai continuar, significa que a instituição é maior do que as pessoas, a luta é maior do que as pessoas. Mas eu quero finalizar dando voz a um escravo. Em 1824, um escravo que havia matado o seu senhor, vejam que interessante. No final
a partir de 1820, cresce o número de assassinatos de senhores de escravos por escravos no Brasil. Porque eles entendiam que as condições do cárcere eram menos opressivas do que a escravidão. E ele vai ser interrogado pelo delegado de polícia. E o delegado pergunta para ele: escravo, por que você matou aquele homem? Ele responde: não matei homem, matei lobisomem. Na escravidão, quem detinha o conceito de humanidade éramos nós quem detínhamos. Ele disse: aquilo não é homem, eu sou homem. Aquilo não é homem. E eu digo a vocês, em homenagem a esses escravos que mataram seus senhores como ato de resistência, o Brasil nunca vai ser livre enquanto não tiver a noção exata que o povo tem, o povo preto tem, do que seja a liberdade. A nossa experiência com a opressão, com a aflição, com a dor, com a angústia, com o sofrimento, são o caldo e o fermento que nos leva a ter a noção mais aguda do que seja a liberdade. E sem essa definição de liberdade, sem a noção do que seja, do que nós pensamos sobre a liberdade, esse país nunca vai ser um país verdadeiramente livre. Muito obrigado pela atenção de todos. Gente, professor Edio, muito obrigada. Vamos? Conferência. E assim nós encerramos nossa primeira noite. Gostaríamos de agradecer a cada um e cada uma, a todos os professores, militantes, ativistas, todos os amigos presentes. Possamos construir amanhã, a partir de 8 horas, as nossas atividades. Então, amanhã, às 8 horas, nós teremos no IC4, Desigualdades na Economia, professor Sandro, professora Raquel Mombelli, professor Raquel Risse, Kennedy Waver, Manchu, trabalhos, temas de sessões temáticas de 8 às 10 da manhã. Depois nós vamos para as plenárias. Então, gostaria que vocês identificassem no programa as salas onde vocês estarão, viu? 8 horas da manhã iniciam os trabalhos. Por favor, aos monitores e os demais que não se atrasem, para que a gente consiga cumprir com o nosso horário. Muito obrigada, doutor Edio, novamente. Boa noite a todos, boa noite a todos.